Dia para você que está assistindo agora, bom dia. Hoje o nosso segundo dia, então, do desafio de 15 dias, 5 horas da manhã, com o nosso devocional Mulheres Fortes e Sábias. Hoje o nosso segundo dia, então, vai falar sobre entregando suas preocupações a Deus. E está baseada em 1 Pedro 5, 7, que diz assim, olha, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês, tá? A minha versão é NVT, a transformadora, e ela tem essa tradução. Em algumas versões diz assim, entreguem, eu tinha anotado aqui, há uma diversidade de tradução, tá? Mas eu gosto muito da versão transformadora. Eu acho uma linguagem assim muito nossa, muito parecida com o que a gente fala no nosso dia a dia. Então hoje a nossa live devocional vai falar sobre entregando suas preocupações a Deus, baseada em 1 Pedro 5,7, que diz que nós devemos entregar a Ele toda a nossa ansiedade, ó, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que coisa linda. E o interessante assim que a nossa vida ela é repleta de situações e muitas situações às vezes surgem na nossa vida e a gente fica até com muita dificuldade de tomar decisões e essa palavra então vem para dizer que quando esses problemas e essas questões surgirem, nós temos como resolver, nós temos, vamos dizer assim, como gente, muitos dizem assim que é válvula de escape, né? Mas não é uma válvula de escape, é uma confiança. Nós temos essa confiança de que nós, quando estamos entregando para Deus, lançando para Ele toda a nossa ansiedade, Ele efetivamente vai cuidar o quê? Da nossa vida. Vai cuidar dos nossos problemas. E assim, eu e você, nós temos desafios, né, a vencer. A gente sabe disso. Então, e esses desafios, eles precisam ser entregues também a Deus. Ontem nós estávamos falando sobre uma questão bem parecida, não é? Sobre essa questão de levar até Deus e colocar diante dele os nossos fardos, aquilo que tem feito com que eu e você tenhamos assim determinados momentos com dificuldade, às vezes com muita tristeza, mas hoje essa palavra de 1 Pedro vem me confrontar primeiramente de que é importante que eu lance para ele. Aí eu fiquei pensando na palavra lançar, sabe? O que é lançar? Gente, eu lembrei da pesca maravilhosa quando Jesus ele está diante lá dos discípulos e ele fala para Pedro, né? Inclusive para Pedro, fala assim, olha, lance a rede, sabe? Então assim, não era uma coisa, vamos dizer assim, sutil. Gente, lançar não é fazer isso, lançar é você pegar de verdade e olha, sabe? É como se fosse um arremesso, exatamente. Por que nós temos que fazer isso? Às vezes a angústia vem tanta, os problemas são tantos que a gente parece que não tem força, mas vem algo sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida e a gente pega a situação, as dificuldades, os problemas e tá tão assim difícil às vezes, não é, de levar, de carregar, que é preciso a gente usar uma força. Então esse lançar é você pegar e realmente você fazer isso, sabe? Usar uma força sua e você lançar para Deus as suas dificuldades, os seus problemas. E na Bíblia temos assim vários exemplos de pessoas que tiveram situações que fugiram, vamos dizer assim, não é o controle deles, mas vieram para trazer talvez uma desestabilidade emocional. Aí eu fiquei pensando em Maria. Gente, você já parou para pensar quando Maria recebeu a notícia de que ela ficaria grávida? Antes mesmo do casamento dela, antes mesmo dela se entregar ao homem da vida dela, que era José, ela estava desposada dele. Aí fiquei, sabe, pensando sobre isso. Imagina, uma menina, né? Porque alguns historiadores, estudiosos dizem que ela não tinha mais do que 16 anos de idade. Uma menina grávida, sabe, numa sociedade assim, vamos dizer assim, muito patriarcal, muito exigente, e ela grávida. Você já parou para pensar? Você que é mãe, imagine as dificuldades que você teve quando você teve a sua gravidez. Maria, ela passou por tudo isso, sabe? Inicialmente. Aí eu fiquei analisando a mente de Maria, como é que ficou. Gente, será que ela ficou tranquilinha, só acreditando em Deus, na palavra, sabe?
Eu penso que não, porque olha, dentro dela deveria ter um turbilhão de emoções, assim, e ela não sabia o que fazer, entende? Às vezes a gente lê a história de Maria e parece que ela aceitou tudo assim naturalmente na vida dela. Tá bom. Gente, ela era uma menina, e ela recebeu a notícia de que ela ia ficar grávida. Olha, e todo o estado de gravidez, quem já ficou grávida sabe das dificuldades que nós enfrentamos na gravidez, entende? Então, assim, imagina ela. E Marta e Maria, quando o irmão dela estava doente. E a preocupação delas. O irmão, ele estava representando o sustento delas, sabe? A proteção delas. E o que elas fazem? A primeira coisa que elas fazem é mandar notícia para Jesus, dizendo que Lázaro, ele estava o quê? Doente. Imagina a preocupação delas, de Marta, de Maria. E outras mulheres na palavra, e outras, sabe? Não só mulheres, mas outros homens nas dificuldades. Elias, quando se escondeu lá na caverna, querendo morrer. Olha, querendo morrer. Imagina, depois de confrontar lá vários profetas de Baal, quase, acho que 750. E olha, mas diante de tudo isso nós temos uma promessa. Entregar as preocupações a Deus não significa que nós vamos ter os problemas, as dificuldades desaparecidas assim imediatamente, não. A promessa é de lançar para Ele, que Ele vai cuidar de nós. Então essa é a promessa desse segundo dia em que nós estamos nessa live, entregando suas preocupações a Deus. E aí 1 Pedro 5,7 vai dizer que a gente tem que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E olha que coisa linda é isso. Então que no dia de hoje você fique com essa palavra de que é preciso você lançar. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas é preciso você lançar sobre ele essa ansiedade. Isso que tem consumido, sabe, as suas horas talvez, consumido os seus dias, eu não sei, mas lance sobre ele, porque ele vai cuidar de você e ele vai cuidar de mim. E aí eu quero orar nesse momento por sua vida. Eu não vou ficar aqui, sabe, falando, não, nada disso. O propósito é acordar 5 horas da manhã, 15 dias, nessa live, nesse propósito, mas não importa quantos minutos, é um desafio, sabe? E os minutos em que nós estamos acordadas, buscando a presença do Senhor, lendo a palavra dele, orando, é o suficiente para a gente iniciar o nosso dia diferente. E eu tenho certeza que nesses 15 dias, Deus vai fazer algo sobrenatural na minha vida e na sua vida. Então, no dia de hoje, eu quero que você fique com essa palavra. No segundo dia dessa live, desse desafio, você vai ficar com essa palavra. Entregue suas preocupações para Deus. Deus te abençoe e eu vou orar pela sua vida agora, nesse momento. Pai, em tua presença nós estamos, Senhor, e quero te agradecer de uma forma muito especial pela vida de quem entrou nesses minutos aqui, pela Gabriele, pela Patrícia, pela minha vida e por outras pessoas que talvez assistam esse vídeo. E no dia de hoje eu quero decretar, Pai, a bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que nós temos que entregar as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas dificuldades para o Senhor. E nesse momento, Pai, nós estamos entregando ao Senhor tudo aquilo que tem nos afligido. E eu passo para os teus cuidados. Eu não sei o que cada um que está aqui nessa live, Pai, está precisando, mas o Senhor sabe. E é em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, que eu passo cada um para os teus cuidados. Coloco cada um nas tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E eu tenho certeza que no dia de hoje, o Senhor trará soluções para a vida de cada uma de nós nesse momento, Pai. Muito obrigada, gratidão por teu cuidado, gratidão porque nós podemos contar com o Senhor. Eu te honro e eu te louvo por esse dia. Gratidão, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito, gratidão por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossa vida. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que entrou na live, aquele que vai ver o vídeo, que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus. Amém. Gratidão, olha, a você que ficou aqui. Um abraço e assim, Deus te abençoe grandemente no dia de hoje.